Olá! O Papo Literário de hoje é com a escritora, diretora e atriz Ita Lananti. Ela esteve aqui em Bagé, pois é uma das convidadas do 11º Festival de Cinema da Fronteira. Obrigada por aceitar o nosso convite de participar do Papo Literário. Bom, eu queria começar a saber um pouquinho da tua história lá do início, né? Tu começou nas artes bem cedo, né? Qual era essa influência? Como é que a arte entrou na tua vida? Entrou contra a vontade do meu pai, claro. Eu sou gaúcha também, nasci em Caxias do Sul. Meu pai é um dos pioneiros, eu até fiz um filme sobre isso, um documentário sobre a vitivinicultura. Vieram diversos italianos, convidados pelo Getúlio Vargas, que ele queria criar aqui no Brasil o cooperativismo, copiando o cooperativismo italiano. E meu pai foi um desses enólogos que aqui chegou e fundaram a Cooperativa Vinícola Garibaldi, que é a primeira cooperativa brasileira. Meu pai não teve filhos homens, somos 3 irmãs, eu sou mais velha e ele estava me iniciando para dar continuidade à empresa dele. Só que parece que a história não quis e eu casei com Fernando Peixoto, gaúcho também, e fomos para São Paulo. Eu fazia teatro amador, sim, fazia teatro amador em Caxias, na Aliança Francesa. Fiz teatro amador também em Porto Alegre, no Teatro de Equipe. Durante a legalidade fizemos uma peça, O Despacho, do Mário de Almeida, que foi um grande espetáculo que fortificou muito a legalidade brisolista. E fui para São Paulo e em São Paulo, casualmente, também iniciei no Teatro Oficina. Mas eu me refiro à arte também, claro, né, que essa parte da história a gente vai abordar ainda, mas eu me refiro assim, o teu interesse, tu começou a gostar, foi de ler, foi de desenhar, foi assim, o teu interesse pelo assunto Leitura. Arte como um todo? Uhum. Leitura. Eu, na verdade, achava que eu ia ser escritora. Eu escrevi no jornalzinho do colégio, eu adorava ler. E ficou. Porque aí começou a atriz. Hoje em dia eu sou produtora, diretora e também eu sou educadora. Eu tenho uma escola de formação de atores no Rio de Janeiro. E quem é que te incentivava nessa época? Na época lá na infância, quando tu gostava de ler e escrever? Isso eu não precisei muito de incentivo, porque o meu trabalho de atriz foi sempre muito ativo, muito forte, muito ocupando a minha vida bastante, mas nas horas livres eu escrevia. E o Frei Beto, que é padrinho do meu filho, do Juliano, o Frei Beto lia as coisas que eu escrevia e me estimulava muito. Então, assim, escrevi até que eu consegui, quando eu criei a Escola de Formação de Atores também da Universidade no Rio de Janeiro, por que eu preciso explicar isso? Eu tenho notório saber em artes cênicas, então isso me permite criar cursos. E eu criei diversos cursos de formação, esse da Universidade no Rio, criei o de Curitiba, o Cine TV PR, também estimulada pelo governador Roberto Requião, e agora eu tenho a minha escola. Bom, agora tu falou da tua formação notório em artes cênicas, né? Mas também tem uma formação mais curiosa, né? Que é em ciências contábeis, é isso mesmo? Sim, eu sou contadora, por isso eu sou produtora. Uhum. E como é que foi essa opção, já junto. Que desde pequena? Não tem opção, é junto. Eu não consigo ser... Claro, no cinema, quando eu produzi 2 longas-metragens, um
em Vino Veritas, que eu fiz sobre a vitivinicultura e toda a colonização ligada à área vitivinícola e no Rio Grande. E também escrevi Teatro Oficina, onde a arte não dormia. Esses 2 livros foram incentivados pela universidade onde eu dava aula e onde eu administrava a escola. Então e a universidade tinha também uma editora e esses 2 primeiros foram editados ali. Depois é que vieram as outras editoras. Mas lá no princípio, quando tu começou a atuar, o curso de Ciências Contábeis foi importante, porque tu chegou a ser contadora Da oficina? Da oficina. Sempre fui. Produtora, contadora. Antes Agora, de ser atriz. Junto com a atriz. No oficina, eu era atriz e contadora ao mesmo tempo. E produtora, porque eu também produzia junto com a Ed Fraser e junto com o Fernando Peixoto, com o José Celso Martinez Correia, com o Renato Borghi. Então, nós éramos os produtores. E eu fui uma das primeiras produtoras da minha geração. Eu tinha, 22 anos. E tu és natural de Caxias, mas tu tem uma ligação com Bagé também, né? Tem uma parte da tua família aqui em Bagé? Tem uma parte da família, da parte da minha mãe, do meu pai não, que é tudo Itália. Eles todos moram em Veneza, a família do meu pai. E da minha mãe eu tenho uma relação familiar, que eu não me recordo de onde veio, mas da parte da minha mãe, com os Thompson Flores. Não é a tua primeira vez aqui na cidade, então? Eu era pequena, não lembrava de nada. Bom, e essa tua ida para São Paulo, sair do Rio Grande do Sul, foi a convite, foi para tentar melhorar, foi o casamento, como é que foi? Foi casando com o Fernando. O Fernando foi convidado pelo Augusto Boal para trabalhar no Arena, no Teatro de Arena. Quando nós chegamos lá um pouco depois desse convite, o Arena estava meio parado, mas o Teatro Oficina estava bombando. Aí o Boal apresentou o Fernando para o Zé Celso. Eu, como boa secretária, porque eu sou contadora, secretária, então eu comecei a trabalhar numa agência de publicidade. Aí ia esperar o Fernando na saída da oficina e um dia eu vi o Zé Celso assim, fazendo o borderô da peça. Aí eu olhei assim e falei, isso aí não é aí não, é aqui. Aí ele falou assim, você entende disso? Eu falei, sou contadora. Eu falei, toma, faz. E assim eu comecei mais na área da contabilidade e produção. Aí em seguida eles estavam fazendo uma peça que era um sucesso enorme. Um vaudeville russo, Valentin Kataev. E a Rosa Maria Murtinho fazia a peça junto com o Renato Borghi e ela adoeceu. E aí o Zé Celso entra espavorido no escritório, liga para o Boal, preciso de uma atriz. Aí o Boal falou assim, o Boal tinha me visto fazer teatro aqui no Teatro de Equipe em Porto Alegre. Aí o Boal falou assim, você tem uma atriz ótima aí, a Ítala? Aí o Zé Celso me pegou pela mão e me botou no palco. Eu via a peça quase todos os dias, sabia quase tudo de cor. Aí fiquei na peça, a Rosa Maria voltou, mas ela preferiu ficar na montagem do Pequenos Burgueses que nós estávamos já produzindo. E assim eu entrei nos Pequenos Burgueses também. Aí depois eu fiz toda a minha vida, meus 8 anos, 9 anos de oficina, foi sempre entre uma coisa e a outra, entre a produção e a atriz. Aí eu ficava com o talão de cheque aqui no bolso, ensaiando, aí a minha secretária, eu tinha tudo combinado, aí a minha secretária entrava lá no fundo, fazia sinal, eu fazia, aí ela vinha aqui do lado, aí eu pegava, assinava, passava, os excessos nem via. Aí não atrapalhava os ensaios, e assim foi toda a vida. Do Oficina, quando eu estive lá. Sim, que foi o primeiro, né? E como que foi assim a tua chegada ao cinema? Foi um convite, foi teste? Como é que tu chegou no cinema? O primeiro filme que eu fiz foi convite. Foi com um americano, Burt Balaban. E se chamava Gentle Rain. Eu nunca vi esse filme.
e nunca vi. E eu soube depois que ele tinha falecido, o diretor. Então, esse foi o primeiro filme que eu fiz. O segundo filme foi com Sérgio Ricardo, Juliana do Amor Perdido. E aí vieram todos os outros, mais de 30 já, graças a Deus. Bom, e um deles, adoro cinema. Um dos que foi lá no início, né, não sei se foi, não foi o primeiro, né, que foi esse americano, mas um dos primeiros foi que concorreu à Palma de Ouro, né, que foi o Pindorama do Arnaldo Jabor. Isso. E, bom, como é que foi essa experiência porque ainda era início de carreira para ti já ter assim um destaque tão grande, né, porque até hoje a Palma de Ouro é um dos grandes prêmios mundiais de cinema, né? É verdade. O que acontece é que naquele ano, em 1970, eu fiz 3 filmes. O Guerra Conjugal, Os Deuses e os Mortos, do Rui Guerra. Eu fiz Pindorama, do Jabor, e Prata Palomares, do André Faria. Esses 3 filmes estavam em Cannes, junto. O Pindorama passando na Palma de Ouro. Os Deuses e os Mortos, do Rui, na Semana da Crítica. E o filme do André, o Prata Palomares, passando na semana da Crítica. Esses 3 filmes estavam lá ao mesmo tempo, e eu me lembro que foi tão engraçado. Muita entrevista e tudo, aí os jornalistas perguntavam, mas só tem você de atriz no Brasil? Porque você está aqui com 3 filmes. Eu falei, não, isso é coincidência, não é outra coisa, é coincidência. E assim foi, fazendo sempre, eu trabalhei com quase todos os diretores do cinema novo, então, que foi o grande cinema, foi Berlim, foi San Sebastián, Veneza, muita alegria nesses filmes. E agora estou aqui com o Domingo, da Clara Linhart e do Felipe Barbosa, que não deixa de ser, eu percebo neles, grandes herdeiros desse cinema novo. Excelentes diretores, um casal bravo, muito bom. Que é um dos que concorre aqui no Festival de Cinema, né? Concorre aqui. Em 73 foi a primeira edição do Festival de Cinema de Gramado, que tu também é considerada uma das fundadoras, né? Como é que surgiu, como é que é criar um festival? Nesse período eu estava casada, recém-casada com o Fernando, e participava das coisas através do Fernando. Então era com o PF Gastal, com o Fernando Peixoto, com o Boi Daniche, Hélio Nascimento, e então eu vi a criação desse festival feita por eles, que faziam reuniões no nosso apartamento, ou nós íamos na casa deles, e foi assim que as coisas aconteceram com Gramado. E o Festival de Cinema do Paraná também? Eu criei o festival quando o Roberto Requião me chamou para criar uma escola. O Roberto Requião e eu, nós somos da mesma faixa etária, estudamos juntos, por isso que a gente se conhecia muito próximo. E ele me chamou porque ele viu que eu tinha feito essa escola muito legal lá do Rio de Janeiro. Ele falou assim, vamos criar um incentivo aqui no Paraná, uma produtora. Eu falei assim, não, produtora não, vamos criar uma escola, porque aí aquilo fica e ninguém mexe. Ele falou, ótimo, então vamos fazer uma faculdade. Eu falei, perfeito. Aí nós fizemos e foi lindo o trabalho que a gente fez ali. Ele me dava todo o apoio e isso foi possível. Aí, graças ao Beto Richa, ele fechou tudo. O Beto Richa tinha inveja do Requião, isso sem dúvida. Bom, então dá para tu és uma empreendedora, né, na área da arte, né? Porque tu já trabalhou na parte administrativa, foi atriz de cinema, de teatro, é atriz de TV, ainda é, né, de cinema, de teatro, de TV. Foi precursora do nu no palco, falava de igualdade de gênero numa época em que esse assunto não era uma pauta, hoje é mais pauta, né, entre as pessoas, né? Você quer dizer que eu sou uma transgressora? Sou, com muita alegria.
Eu acho que é uma empreendedora, né? Porque tinha uma visão. E como que era isso, lidar com temas polêmicos numa época bem mais fechada? Eu posso te dizer uma coisa? Não é muito diferente dos dias de hoje, porque com mais facilidade hoje em dia, porque aquele meu nu artístico, o nu que eu fiz no Teatro Oficina, na peça do Brecht, Na Selva das Cidades, foi uma coisa casual, não foi assim, estamos fazendo um nu. Eu te juro que eu não tinha a menor ideia de que ia ser e que seria o primeiro nu, porque eu achava, na minha ignorância, que no teatro de revista brasileiro já tinha havido o nu. Eu não imaginava que seria o primeiro. A gente nem ensaiou esse nu. Foi no dia em que a censura foi assistir e eu estava lá atrás. E quando eu ensaiava, eu fazia com a calcinha e um lindo de uma roupa que a Lina Bobardi fez para mim. Eu só abria como é que a gente pode chamar, esse vestido, eu abria e eu sempre ensaiava de calcinha. Aí, no dia esse que a censura estava assistindo, eu estava lá atrás, com a calcinha atrás para entrar em cena. Aí, antes de começar a peça, eu falei, Zé, eu tiro a calcinha ou eu não tiro? Aí ele olhou para mim e falou assim, faz o que você achar na hora. E quando eu fui entrar, eu tirei a calcinha e entrei. E fiz. Os censores assistiram, e foi um período grave de censura. Foi nos anos 68, por ali, foi grave. Eles não disseram nada. Aí eu falei, doutor Coelho, que era o censor-chefe, e aí, o que o senhor acha do nu? Ele falou, muito, muito bom, muito angelical. E o nu ficou. E foi o primeiro, eu não sabia. E chegou a ter algum trabalho censurado, proibido? Sim. Sim. E como é que é lidar com a proibição do teu trabalho? Porque é arte, mas é um trabalho e proibição. Como é que as pessoas proíbem, né? Mas como é que é isso, receber um parecer de que não pode ir adiante com o teu trabalho? É péssimo, para não dizer outra coisa. É péssimo. Não é só péssimo para a gente que fez, mas é péssimo para a própria cultura brasileira, né? Proibição é o que pode haver de mais retrógrado, o que pode haver de mais burro, para não dizer de mais imbecil. Você não pode proibir. Você tem que ver tudo e julgar. Nós somos educados para poder escolher, né? A gente é educado para escolher entre isso e aquilo. Então, é o povo que escolhe, somos nós que escolhemos. E a proibição, ela vem feita uma flecha. Ela destrói. Foram 5 filmes e... Sempre no cinema, todos os casos. No teatro eu nunca tive nenhuma proibição, mas no cinema, sim. Foram esses filmes. E hoje a TV tem um espaço cativo, né, na tua vida, assim, né? Mas como é que foi o início da tua história na televisão? Começou quando eu fiz a primeira novela, que foi Direito de Amar, que eu fazia a Joana, a louca do sobrado, e o Jaime Monjardim me chamou. Muitas atrizes já tinham sido chamadas para fazer, mas era um personagem muito, como é que eu vou te dizer, muito, no início a gente só ouvia os gritos dela, ela lá em cima, naquele quarto. Ela não aparecia muito nos primeiros 30 capítulos. E as atrizes outras acharam que o personagem não ia ser nada. Eu, quando vi a história, eu falei assim, poxa, esse é o melhor personagem da novela. Aí o Jaime falou assim, você quer fazer? Eu falei, topo fazer, claro. Esse personagem é o personagem principal da novela. E acabou sendo como era, porque o original dele foi escrito pela Janete Claire. E a Janete tinha
essa novela, que se chamava A Louca do Sobrado, não se chamava Direito de Amar, A Louca do Sobrado, ela guardava como assim, caso a censura proibisse alguma coisa, ela botava essa novela no ar. Ela deixou escrito 30 capítulos e a sinopse toda inteira. Quem deu continuidade, os 30 primeiros capítulos que nós fizemos eram dela, mas quem deu continuidade foi o Walter Negrão, e a novela foi aquela coisa antológica, é uma das novelas mais belas da nossa televisão. Em seguida eu fiz também na Globo, em seguida eu fiz o Que Rei Sou Eu, que é outro ícone eu fazia a Lulu Lyon, a cigana da taberna. Depois, com o Jaime Bom Jardim também, eu fiz Pantanal, na extinta Manchete. E depois fiz a Casa das Sete Mulheres, enfim, muita coisa. Depois trabalhei um tempo na Record, que não estou mais também na Record. Aí também fiz uma outra grande novela na Record, que é Os Mutantes, que entrou em cartaz novamente, está passando agora, como o nome é Caminhos do Coração. Depois, porque ficou 3 anos em cartaz, a novela mais longa das televisões. E aí passou a se chamar Mutantes. Uhum. E tu tens uma preferência hoje entre o teatro, o cinema e a televisão? Eu digo para os meus alunos que é o seguinte: o teatro é a mãe das artes. Imagina você o seguinte: uma guerra mundial, morre todo mundo, acaba a luz, acaba a tecnologia, acaba tudo. Fica uma pessoa viva. Ela pode fazer um monólogo. O teatro está ali. Se sobrarem 2, elas podem fazer um diálogo. O teatro está ali. Mas não pode ter nem televisão e nem cinema. Então, a televisão e o cinema, eles fazem parte dessa grande mãe que é o teatro. Eu costumo dizer que eu adoro fazer o teatro, mas eu gosto da televisão porque ela populariza o ator. Eu escolho meus personagens, eu não faço qualquer personagem. E o cinema é uma aventura. Eu adoro cinema também. Gosto. São 3 artes bastante diversas e bastante gostosas de fazer. Bom, focando na literatura, né? Queria saber assim um pouco da história, assim, de como tu começou a escrever a tua primeira obra, né? Teatro Oficina, onde a arte não dormia. O que te levou a escrever sobre o Teatro Oficina? Como é que foi a história dela? Como é que tu já deu uma pincelada, né? Que tu tinha um incentivo, assim, né? Do Frei Beto, mas eu queria saber mais detalhes. Como é que foi a criação dessa obra? É porque eu queria contar essa história fantástica que é o Teatro Oficina, porque ele existe até hoje e ainda é a grande vanguarda do nosso teatro, ainda é o Teatro Oficina, que cria coisas inovadoras. Agora no Rio, com o Rei da Vela, foi uma coisa maravilhosa. O teatro, 1.800 lugares, superlotado todos os dias. Eu queria escrever sobre isso, eu queria documentar, porque aí o espírito documental passou a ser muito forte. Que eu via pelo meu pai, que ia morrer, e a história desses enólogos que vieram da Itália estaria perdida. Então eu disse, não, vou documentar isso. Fiz. A ideia de escrever do Teatro Oficina foi para documentar aquela passagem minha por uma história fantástica, que foi esse período de 9 anos que eu fiquei na oficina e que marcou a oficina praticamente até hoje, né? Fazendo grandes obras e coisas maravilhosas. E tu começaste a escrever nessa época do lançamento do livro,
Ou tu tinha diários? Como é que foi esse, para, né, documentar, como é que foi esse trabalho? Foi fazendo parte dos meus momentos de silêncio. Nos momentos de silêncio eu gosto de escrever. Eu tenho 2 roteiros que vão ser feitos agora. Talvez um deles a gente faça aqui. Estava conversando com o Zeca. Se chama Cine Nona Légua. Porque eu quero que tenha pampa, sabe? Isso conta a história de como as pessoas no interior viam, nos anos 50, o cinema. Então é muito bonitinha a história. Quer dizer, eu continuo fazendo isso tudo porque eu gosto de falar, escrevendo, e como o Oswald de Andrade dizia, eu escrevo como se fala. Então, eu não seria capaz de escrever uma frase em que diga-me, ou dar-lhe-ei, ouvi-lo, ouvi-la. Eu acho isso horrível, desculpe, eu acho isso horrível. Se usava muito no Teatro Brasileiro de Comédia, no TBC, e nós, do Oficina e do Arena, criamos uma linguagem coloquial, como o povo da rua fala. E assim eu passei a escrever melhor ainda, por causa dessa coisa coloquial. Bom, e apesar de tu já ter livros, né, sobre o teatro, um dos teus lançamentos é o romance, né, Os Sonhos de Vesta, né, que foi indicado ao Prêmio de Literatura de São Paulo, né? E como é que foi escrever esse livro? Olha, eu penso que, assim, o primeiro livro foi Teatro Oficina, onde a arte não dormia. O outro livro que eu escrevi, e que esse que eu lancei já na Feira do Livro de Porto Alegre, há 2 anos, é O Sonho de Vesta. O Sonho de Vesta é um romance. Foi ali que eu entrei na coisa mais difícil que eu penso ter feito, que é... Romance é muito difícil. E é um romance que se passa na era do Neolítico, e é a história do último matriarcado que existiu. Isso é uma história que sempre eu tive vontade de conhecer, até quando a mulher comandou e quando deixou de ser a mulher e passou a ser o patriarcado a existir. E eu descobri, pesquisando, que no Neolítico a gente teve esse período em que houve um grande matriarcado e que foi o último. E isso me interessou demais. E então eu escrevi essa história durante 10 anos, porque era muito difícil para mim fazer romance. E agora estou lançando também um livro de contos. Sim. Milagres. E isso que eu ia te perguntar, né? Que são contos, que é diferente do romance, diferente do livro mais de memórias, né? Mas ele tem uma curiosidade que ele é bilíngue, né? Porque ele é em português e italiano, né? Como é que surgiu essa ideia? Porque eu tenho um biógrafo, Cláudio Maria Valentinetti, que é um escritor italiano e fez minha biografia. E ele fez essa biografia, O Caminho de uma Deusa, escrita por ele, e foi ele que disse, ele gostou muito dos contos, ele falou, facciamo la versione italiana. Eu falei, só se você traduzir, porque eu não vou eu sei falar, mas eu não poderia traduzir corretamente. Ele falou, eu traduzo. Ele traduziu e é o primeiro livro de tradução bilíngue com a Itália. Eu gosto muito, vou lançar agora, começando até por aqui, porque ele ainda está fresquinho. Milagres. Fresquinho saído da editora, da gráfica. É Milagres, né, o nome, é o título Milagres, do livro. Miracoli. Bom, e eu ia te perguntar isso também, né, como é que é? Tu também tem o outro lado da literatura, né, que é de ser personagem, né, porque tem a tua biografia, né, tu também já foi inspiração do poeta Joaquim Cardoso, né? Como é que é viver esse outro lado, não é uma personagem, né? Porque é como as outras pessoas te veem, né? Como é que é estar do outro lado da literatura? Olha, tá aí uma pergunta que eu nunca tinha pensado. É legal porque eu começo os contos contando um fato verdadeiro, real. E dali
de repente pinta um gancho e eu entro numa ficção louca. É assim. Sei lá, é a minha imaginação, não sei te dizer essa resposta. Eu só sei que eu tenho uma imaginação fértil, claro, e gosto muito de fantasias, assim. Eu gosto muito da literatura grega, eu gosto muito desse tipo de literatura. Eu estive na Índia muitas vezes. Eu curto muito essa história, essa coisa ficcional também. E a tua profissão exige muita leitura, né? Tu já interpretou desde Nelson Rodrigues até Sansão e Dalila, né? Que são vertentes bem diferentes, assim. Hoje tu ainda consegue ler por diversão ou é sempre a inspiração para o trabalho ou consegue ser as duas coisas juntas? Não, faço as duas coisas juntas. Agora eu estou lendo... Eu gosto muito de biografias, muito. Então, Pitágoras, adoro Pitágoras. Para mim ele foi extremamente importante, pessoalmente. Gosto de Einstein. Agora estou lendo Einstein, a vida dele. Estou achando ele incrível, incrível, incrível. A gente sabe, mas não entrei na vida dele como eu estou entrando agora. Eu estou lendo ele agora. Gosto demais. Gosto dos livros do Inácio de Loyola, que é um grande escritor, meu amigo, também era da oficina. Eu leio de tudo, mas principalmente coisas ligadas a essa coisa mais... Eu digo para os alunos, vocês têm que ir aos arquétipos, e os arquétipos estão entre os gregos, né? A gente se encontra, assim como a ida à Índia foi por causa dessa pesquisa. Você sabe da Índia? Eu li alguma coisa que tu já fostes lá. Eu fiz um de filme, entrevista. Fiz um filme de longa-metragem que se chama Índia, o Caminho dos Deuses. Na época do Pantanal, não foi? Eu acho que eu li alguma coisa isso que foi na mesma época que tu iniciou em Pantanal e depois foi para a Índia. Eu acho que eu li alguma coisa sobre isso. Foi. Porque aí eu falei para o Jaime Monjardim, pede para o autor matar o personagem, porque eu quero ir para a Índia. E o governo da Índia tinha aceitado me produzir na Índia, coisa que a Índia é a maior produtora de cinema do mundo e não coproduz, hoje em dia, sim, mas em 90 ninguém sabia disso. A Índia era muito mais fechada, muito mais própria. Aí comecei a estudar sobre isso, fiquei apaixonada porque eu descobri, numa das minhas viagens à Itália, eu fui a uma exposição da Índia. Foi a primeira vez que me chamou a atenção e lá eu vi num nicho um livro, estava escrito Nandi, N-A-N-D-I. Eu falei assim, não. Aí perguntei, Nandi? Ele falou, sim. Perguntei lá para um dos que estavam dirigindo lá a exposição. Sim, Nandi é um nome sânscrito e é o nome da vaca sagrada, Nandi Bull. Eu falei, como? Aquilo fez tom, 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 tom. Eu falei, epa, como é que é? Bom, aí cheguei e falei para o meu pai, pai, você sabe que Nandi não é italiano? Que Nandi é sânscrito e vem da Índia? Ele falou, sim, lo sapevo, sim, eu sabia. Eu falei, pai, tu nunca me disse nada. Eu fiquei injuriada. Aí comecei a estudar e depois de uns 8 anos eu fiz com o professor Hermógenes, fiz o roteiro da Índia. Aí mandei para o governo da Índia, para o Ministério de Relações Exteriores, através da embaixada em Brasília. Aí todo mundo me gozava no cinema. Você tá boba? Tu pensa o quê? Que vai produzir na Índia? Você tá louca? A Índia não produz com ninguém, imagina, tu é besta. Falei, bom, eu sei, depois de um ano, eu falei, bom, realmente eles têm razão. Um dia de manhã, 10 horas da manhã, toco o telefone, embaixada da Índia, o embaixador Mr. Kakodikar quer falar consigo. Falei, epa. Ele falava português porque ele era de Goa. Ele é de Goa, e Goa você fala português bem lá. Aí, assim, madame, eu gostaria de saber se o seu nome é um nome artístico ou é um nome original, de verdade.
Eu falei, é o nome do meu pai, da minha família, Nandi. Ele falou, a senhora sabe o que quer dizer Nandi? Eu falei, sei. E Shiva me chama há muito tempo na Índia. Porque o touro é sagrado, a vaca é sagrada na Índia, porque o deus Shiva, quando ele se materializava sempre ao lado de uma vaca. Ou então sentado em cima dela. E por isso ela ficou sagrada. E eu sei, Shiva me chama há muito tempo. Ele começou a rir, ficamos muito amigos depois. Ele começou a dar risada e afinal a Índia me convidou. Sim. E eu fui. E aí deu tudo certo. Foi maravilhoso, andei a Índia inteira. Eles achavam que o meu roteiro era tão exato que eles achavam que eu já tinha estado na Índia. Sim. Eu falei, não, nunca estive, estudo. E tu tens planos literários para o futuro? Eu quero agora lançar esse livro, né? E eu tenho 2 peças que eu escrevi e estou trabalhando, espero que se resolva essa questão da Lei Rouanet, não sei o que vai acontecer. Quer dizer, mais ou menos a gente já sabe, mas quero ter as convicções, as certezas disso, para poder produzir essas peças. E eu tenho essa grande incumbência junto com meu filho, que cuida da Escola de Formação de Atores no Espaço Nandi. Isso também é um grande desejo meu, de formar atores, porque a nossa escola é totalmente legalizada. Tem muitas escolas de formação de atores que não é legalizada. A minha dá DRT. Então, em 1 ano e 8 meses, o aluno se forma. Se tiver alguém aqui que queira ir lá, pode ir. Está aberto. Bom, e para finalizar, eu gostaria que tu desse uma dica de leitura para os nossos telespectadores, né? Já que é um papo literário, se tu pudesse dar uma dica de livro aí. Então, eu vou dar uma dica de autor nacional. De autores nacionais, eu acho que todos os alunos deveriam ler Oswald de Andrade. Eu sei porque eu tenho um aluno em Curitiba que se formou lá na escola e ele, muito inteligente, muito imaginativo, e ele, Gerard, o nome dele, ele é de família libanesa. E ele se apaixonou pelo Oswald de Andrade e aquilo abriu a cabeça dele de um jeito. E ontem ele viajou para Lisboa, ele vai ganhar a faixa de Castro Alves, que é uma faixa assim, da maior importância do governo português, porque ele virou um grande diretor de teatro e ele é o produtor do maior festival de óperas do Brasil que tem em Curitiba. E ele se formou como? O que abriu a cabeça dele? Oswald de Andrade. Então eu digo, leiam Oswald de Andrade. Outro, leiam Inácio de Loyola, Inácio Brandão de Loyola. E leiam biografias, gente. Biografias. A minha neta, vou te contar uma brincadeirinha. A minha neta tem 9 anos. E ela chega e diz, vó, o que você está lendo? Aí ela pega os meus livros e na cabeceira tem lá Pitágoras, tem Einstein, e aí ela fala assim, vó, me fala sobre o Pitágoras. Aí eu contei para ela, mostrei as descobertas dele na matemática. Então, ela me contou que o professor de matemática foi visitar o curso dele, ela está no 4º aninho. Ele era do 6º, mas ele foi fazer uma visita e quando ele estava saindo, ela falou assim, obrigada, professor Pitágoras. Aí eu falei, disse que o professor virou para ela e falou assim, como? Pitágoras, ela falou. Ele falou assim, você conhece Pitágoras? Ela falou, eu conheço, minha avó conhece. Então eu acho que leitura, veja bem, é bom a televisão, claro que é bom a televisão, mas a televisão, ela come um pouco a sua imaginação. Você pode ver, se você lê um livro e vai ver o filme, você gosta mais do que você leu. É muito difícil o contrário, muito difícil, porque você criou um filme, você fez o teu filme. Isso é a imaginação.
Então, quem não lê, não tem imaginação. Não tem. É muito raro isso. A leitura abre a imaginação. E isso é para tudo. Você não precisa ser ator. Você pode fazer isso e ser o melhor aonde você for. Porque com imaginação, você é o melhor onde você estiver. Não tem erro. Tá bem, muito obrigada, Ítala, Eu por que te agradeço. aceitar o Muito nosso obrigada. convite. Imagina, é um prazer enorme. Eu quero dar os parabéns a Bagé por ter esse festival e incrementado 5 horas de ônibus de Porto Alegre para cá. Só quem ama, hein? Só quem ama. Bom, e o Papo Literário volta no próximo domingo a partir das 7 horas da noite. Tenha uma boa leitura.